Você possa abrir a Bíblia no livro de Joel. Amém. Livro de Joel, no capítulo 2 e o verso 28. Amém. Quem está com o joguinho alto aí, abaixa o volume alto das crianças que estão com o joguinho alto. Amém. Só para baixar o volume para nós. Livro de Joel, capítulo 2 e o verso 28. Culto de avivamento. Creio que Deus falará nos nossos corações. Ele tem algo sobrenatural para as nossas vidas, amém? Culto de ceia. Aleluia. Livro de Joel. Verso 28. Diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Só até aqui. Senhor Deus, fala conosco na tua palavra, pois nós necessitamos ouvir a tua voz aqui nessa manhã. Que essa manhã seja uma manhã que a qual nós podemos, ó Pai, estar diante da tua palavra, para que nós podemos aprendermos a direção, o caminho a qual nós devemos seguir. Que nessa manhã nós podemos abrir o nosso coração para que o teu Espírito Santo tenha liberdade aqui nesta manhã. Tira tudo aquilo que vem roubar a nossa atenção, para que nós possamos aprender a tua palavra. E assim nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Pode sentar glorificando ao Senhor. Quero ser breve porque o nosso horário já está escasso. Irmãos, quando nós falamos de avivamento, é porque nós estamos necessitando de um grande avivamento nesses dias. Porque a igreja não consegue sobreviver sem um avivamento. Porque o avivamento, ele traz a mudança, essa mudança de dentro para fora, a transformação do cristão. E o avivamento significa que é trazer à vida o que está morto, aquilo que já não faz mais sentido, aquilo que já perdeu a esperança. Interessante como uma pessoa que sofre com convulsões, nós podemos observar quando é socorrida, ela traz de novo o avivamento para aquela pessoa. E na vida do cristão, é quando nós precisamos de um socorro espiritual, quando nós necessitamos de um avivamento espiritual na nossa vida, para que nós podemos fortalecer espiritualmente. E nós aprendemos que em tempos de desânimo, porque todos nós passamos por esse período, em tempos de desânimos, nós encontramos que vários avivalistas, tem alguns que marcaram o mundo, quando nós estudamos sobre o avivamento. Jonathan Edwards, por volta de 1703 a 1758, ele trouxe o avivamento.
John Wesley na rua Azusa, nos Estados Unidos. John Wesley orava, clamava, e através da oração de John Wesley, você pode ver que o avivamento foi tomado ali nos Estados Unidos. E através daquele avivamento percorreu as outras nações, outros povos. Charles Spurgeon, outro avivalista, em 1834, um grande avivamento. E toda vez que a nação, que o povo de Deus está morrendo espiritual, está passando por um grande desafio de desânimo, é necessário de um grande avivamento de Deus para ressuscitar o povo novamente, para que possamos ser um povo avivado na presença de Deus. E uma das coisas que mais precisamos para um avivamento, que combate toda a atmosfera que talvez tenha atrapalhado a vida espiritual do ser humano, se chama oração. Porque a oração é a única luta contra o seu inimigo. Todo avivamento começa pela oração. Não existe avivamento sem oração. Primeiro o avivamento começa individual. Fala ao seu irmão, primeiro o avivamento começa individual. Porque o avivamento individual começa na sua casa, no seu quarto, no seu devocional. Mas quando nós ajuntamos no ajuntamento, nós estamos aqui para entrar em comunhão com os outros e celebrar o avivamento sobre a nossa vida. Aquilo que nós começamos na nossa casa, na oração, na devoção. E entendemos aqui que a única coisa que pode enfraquecer uma igreja não é o diabo. Não, ela não pode enfraquecer, porque a Bíblia já declara que as portas do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Não é esse inimigo que vai enfraquecer você. O único inimigo que pode enfraquecer a igreja se chama o pecado. Porque você pode notar quando você peca, quando eu peco, às vezes você se sente fracassado, sem força, desanimado. Ali o inimigo tem uma brecha, através do pecado, para entrar. Mas nós entendemos que não há nada que possa enfraquecer a igreja, nem o demônio, nem o mundo, nem a carne, nem a perseguição. Mas nem naquela época você pode ver que os servos de Deus foram perseguidos, foram mortos, nem por isso a igreja enfraqueceu. Os servos de Deus foram mutilados, mas a obra continuou firme. Então nós podemos entender que nesta palavra, que é só o pecado, quando entra dentro da igreja, quando o altar está em pecado, quando o corpo está em pecado, a igreja se torna frágil. É por isso que é necessário nós falarmos sobre avivamento aqui nesse texto. E você pode observar que durante os tempos bíblicos, diversos períodos, precisou de um grande avivamento. Porque Deus sabia que sem um avivamento era impossível o povo permanecer de pé, o povo focar na obra de Deus. É por isso a igreja precisa ser avivada. Interessante que nos momentos
que o povo que se encontrava mais desanimado, alguns exemplos de avivamento. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos que Abraão, ele trouxe um avivamento para a sua geração, através da fé, o pai da fé. Os exemplos de Abraão trouxe um grande avivamento. Até hoje nós vivemos esse avivamento que é a fé, de perseverança, de acreditar que é um Deus que pode fazer grandes coisas na nossa vida. Podemos ver aqui que José foi um renovador de esperança do povo. Quando as nações estavam desesperadas, com falta de alimento, na onde eles foram recorrer? Deus preparou José para uma renovação do povo, porque José lhe trouxe a esperança para o povo através de Deus, do avivamento na vida de José. A sabedoria que Deus deu para José trouxe um avivamento para aquela geração, para aquele povo que tanto esperava, trouxe esperança para eles. Você entende que você também pode, através da sua vida, trazer esperança para alguém? Trazer um avivamento para alguém? E diversos, se nós formos olhar aqui, Moisés, o que ele fez? Ele renovou para a libertação do Egito. Moisés, ele teve que receber um avivamento, porque sem o poder de Deus, Moisés não ia lá não. Sem o avivamento de Deus, jamais Moisés enfrentará Faraó. Para você enfrentar grandes perigos e ter ousadia, você precisa ter a ousadia do Espírito Santo, o avivamento na sua vida. Então por isso que Moisés foi lá e libertou o povo da escravidão, sem medo de perder a vida, sem medo do que Faraó ia fazer com ele, porque ele cria que Deus estava enviando ele. E aqui também, depois que Moisés morre, Josué continua com esse avivamento, agora trazendo o povo para entrar na Terra Santa. Não parou por ali. Quando Deus leva um, Deus prepara outro avivado, para que a obra dele se continua se mantendo. Se nós for ler os Juízes, que durante 300 anos, renovaram o povo de Deus em tempo em tempo. Você lê os livros de Juízes, você vai ver, em 300 anos, em tempo, renovava o povo de Deus. Então é necessário o avivamento. Samuel, no tempo de pecado, que já estava o tempo todo dominado, Deus levanta Samuel como profeta, como juiz, porque Eli já era um profeta velho, já não estava decidindo mais nada. Seus filhos estavam em pecado, como levitas e sacerdotes, sumos